Boa noite, gente. Boa noite a todos. Espero que você acenda a luz aqui. Boa noite, agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Beleza, pessoal? Como vão? Bem-vindos. Opa, opa, E aí, doutor? tudo bom? Beleza? E Ajeitar aqui, aí? ficou muito rebaixado. Ajeitar um pouquinho aqui. Eu tô Ó, achando muito engraçadinho o senhor fazendo postagens para me difamar nas redes sociais. eu não fiz nada É, disso. dizendo, Não. fazendo enquetes engraçadinhas. Eu Não, tô, isso tô de deve olho, ter hein, rapaz? Tô sido, de olho, hein? deve ter sido o administrador da conta, não foi eu não. Eu não tenho nada a Administrador ver da com isso. conta. Eu Administrador já, da conta. Você eu já tem um jamais administrador, é faria. isso? Talvez o administrador seja eu, talvez não. Você Nunca saberá. nunca, você nunca vai ter como saber se Nunca mais alguém saberemos. é meu administrador ou não. Pode ser que seja eu, mas Olha aí. não deixa de ser o meu administrador, não é Pode ser isso? que sim, pode ser que não. No melhor Pode ser estilo que da sim, pode ser política que não. atual, né? Pode ser que sim. É isso. Então, pessoal, Por só para vocês saberem, eu coincidência ou não, fiz. tá na minha rede. É isso, eu fiz uma enquete com o professor Daniel Souza, para saber se ele parecia mais com o Orbán e mais com o Zelensky. Daniel, lavada de É Zelensky, mas mesmo, assim, rapaz. Lavada, tipo é. 90 e tantos por cento, foram 1.500 pessoas que votaram. Você vê que o pessoal estava interessado em votar, hein? Olha aí. Olha mil e aí. quinhentos votos, e dos 1.500 votos, tipo 1.200, mais até, 1.400 e tanto, foram que você é a cara do Zelensky, Que tá? Então bom. acho Coisa que boa. tá Coisa boa, né? constatado aí. Você Coisa viu quem boa. foi que acabou de comprar um selo aqui, Daniel Não Souza? vi, rapaz. Quem foi que comprou? Dona Letícia Rangel, Letícia conhecida, Rangel? também É conhecida mesmo, como minha rapaz. irmã. Comprou selo. Conheço Dona Letícia. Conheço, Pois é, conheço. Dona exatamente. Letícia, seu Inácio, Seu né? Inácio, pois é. Deixa eu Dona. botar aqui. Ah, tá. É, Coloca aí. Plantão, Petit, dia 7. Vou botar, começar a dar nome aos bois. Dia 7, É isso. selos à venda. Até porque, Daniel, eu tô botando selos à venda aqui, mas tem uma galera aí que já comprou selo. Fica Pô, o sempre pessoal o é nosso muito legal, agradecimento. cara. É, o pessoal é muito Sempre o nosso bacana. agradecimento a quem compra selos. Lembrando, isso aqui a gente tem falado todos os dias, porque é a mais pura verdade. O Petit Jornal é uma mídia pequena, independente. Não temos equipe, não temos fonte de financiamento, não Temos sim. temos. Temos equipe sim. Como assim? Eu sou equipe. Eu sou equipe. Eu sou ninguém Não, você agora. não conta, Eu Daniel. sou Você não agora. Eu conta. sou ninguém agora. Você é ninguém também. Não, não, Ah, você não conta, Daniel. Eu tô falando de equipe boa de trabalho, assim, gente que, gente sabe, que que trabalha. É isso. trabalha bem, sabe? Tem Tá. você, assim, vai, quer um Tá. galho e tal, mas equipe mesmo, falar assim, faz tal coisa, tem que fazer, vamos dividir as tarefas e tal, não tem. Isso aí não tem, é eu e você e, porra, e Cara, Deus aqui ajudando a gente. eu acho fantástico que às vezes o pessoal convida a gente para participar de podcasts e aí o pessoal fala assim: ah, não, fica tranquilo que a gente vai mandar isso pro editor. Né? O editor edita. Exatamente. Eu acho maravilhoso. Existe Aí a isso, gente fala gente. alguma coisa, foi para rede social, fala assim, não, eu vou ver com o pessoal da equipe que cuida das redes sociais. Mas que equipe? Tem equipe para Ah, cuidar de rede social? Mas como é que funciona ai, isso, cara? Não maravilhoso, tira a equipe maravilhoso. para cuidar de rede social. Mas Rapaz, enfim, mas tem teve, podcast que tem, né? Assim, que consegue fazer. A gente não tem. Então, assim, eu vou até mudar o que eu falei, né? Eu falei que a gente não tem financiador. A gente tem. Mas os nossos únicos financiadores são os nossos ouvintes, né? A é galera que isso, ouve a é gente, a isso. galera que acompanha a gente. Viramos mais um dia, Daniel, na liderança tanto do Apple Podcasts quanto do Spotify. Olha Tá? aí, Então olha estamos aí. em primeiro lugar. Sem equipe, sem nada, só com esse pessoal que está assistindo a gente aqui. Só com esse pessoal que está ouvindo a gente aqui, que está comprando selo. Então, assim, comprar selo para a gente assim, é muito, muito importante, até porque a gente tem feito um esforço agora diário, né, Daniel? Assim, esse plantão, porra, é desgastante, assim, de acompanhar o dia inteiro, separando fatos, separando o que dá para falar, o que está comprovado, né? Assim, para a gente não dar informações falsas aqui e tal, para não reproduzir informações erradas que não estejam, né, constatadas. Então, a questão dos selos para a gente faz uma diferença gigantesca. E é importante destacar, Tagui, que hoje teve assunto, hein? Teve assunto. Porra, A minha Daniel. pauta é enorme, cara. Não sei nem se eu vou conseguir falar sobre tudo isso, a não ser que a nossa live tenha 8 horas, né? Mas aí complica, né? Aí Vai complica o ser pessoal que está assistindo. vai ser um grand petit. Um Olha aí. gran jornada, gran jornada. Grande jornada. É muito Gran bem. jornada. É.
O pessoal tá entrando aí, tá entrando. O cara da Livraria Cultura convidou a gente para Ah, fazer uma live. Ele mandou uma mensagem para a equipe do Petit. Mas eu mandou respondi, para a no equipe do caso. Petit. Mas no caso eu respondi. Respondi eu mesmo, tá? Na falta Você de. falou, em nome da equipe do Petit, que as pessoas que vão participar da live gostariam de receber livros. Ah, eu acho importante. Ainda não falei, não, mas vou falar no momento correto. A Queremos, livraria. queremos livros. Aliás, Daniel, deixa eu mostrar aqui, cara, que teve Ah, um ouvinte do Petit, que foi meu aluno também, que me mandou um livro. Dá uma olhada no livro que o cara mandou, cara. Um livro da biografia do Talleyrand. olha que legal, cara. Pô, que livro Que legal, legal, cara. Eu hein? fiquei, É de achei capa maneiro dura o demais. livro, é? Capa dura, cara, capa Pô, duríssima, ó. bacana. Dá para ver que é Maneiro. uma edição bem feita. É, maneiro. Tem a capinha de fora também, tá vendo? Então fica um abraço aí pro Daniel Harold, que mandou isso aqui. Fiquei muito feliz de ter recebido isso. Ficou um agradecimento em público aí. Ouviu, Livraria Cultura? Querida Livraria Cultura, como vai? Tudo bem? Então, gostamos, tá? De livros. Estão querendo mandar aí. Estamos aí. É, a gente vai mandar mensagens aí pedindo livros, que afinal convidaram a gente para live, mas mimos é importante, né, nessas Mimos. horas. É, eu quero fazer unpacking. Eu quero abrir, unpacking. Não manda eu parar não, Letícia. Eu quero fazer unpacking aqui, ao vivo. Quero virar blogueiro. A Vamos Letícia lá, trabalhou Daniel. na O que que concorrência, né, cara? A Letícia trabalhou trabalhou na na concorrência? concorrência, Exato. Mas largou já, não tem problema. largou? Ah, então tá bom. Bom, vamos lá, vamos começar então? Vamos embora, vamos começar. Foi. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit. Esse encontro que agora tem sido diário entre esse que vos fala, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional, desse conflito entre Rússia e Ucrânia, que acaba tendo repercussões e implicações sobre todo o globo. E a gente vai poder falar aqui um pouco nesse espaço sobre o que aconteceu ao longo das últimas horas. E uma vez mais, Tanguy, aconteceu muita coisa desde a última live, onde a gente está gravando esse podcast, até o atual momento. Muita coisa para a gente abordar, muitas evoluções do ponto de vista militar, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, várias coisas aconteceram e a gente vai poder explorar cada um desses aspectos ao longo do nosso encontro de hoje. E aí, Tanguy, vamos lá? Vamos lá, Daniel. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que tem ouvido a gente ao longo dos últimos dias. A gente tem sido muito recomendado, assim, pra gente que está perdida, pô, tô querendo saber mais e tal. Tem muita gente que indica o Petit Jornal. E é só por causa disso que a gente consegue, tá? Já tem alguns dias, né, Daniel? Eu nem acompanhei com que dia que a gente chegou nessa posição, mas a gente está em primeiro lugar, tanto no ranking da Apple, né, dos podcasts da Apple, quanto no Spotify. Então, para a gente é motivo de muito orgulho. Queria agradecer a todos que têm ouvido a gente, que têm indicado, que têm nos acompanhado de uma forma geral. Isso faz uma diferença enorme para a gente chegar, portanto, em assim, uma semana, né, de cobertura. Então, hoje a gente fala sobre o 7º dia do conflito, para a gente falar, mais uma vez, acompanhar o que aconteceu, quais foram, né, os fatos mais quentes, o que a gente não pode deixar de analisar. Como sempre, Daniel, vamos passar pela situação militar. Assim, como é que está exatamente a situação no campo de batalha, para depois a gente poder passar para elementos diplomáticos, econômicos, enfim, que tem envolvido também essa guerra. Foi um dia que marcou uma mudança importante no cenário da guerra, Daniel, porque a Rússia conseguiu tomar a primeira cidade mais importante da Ucrânia. Não foi Kiev, né, que obviamente é o grande objetivo, né, a joia da coroa, a capital e tudo, mas conseguiu tomar a cidade de Kherson. Kherson, Daniel, é uma cidade que fica no sudoeste da Ucrânia, uma cidade costeira. Então, para quem tem um mapinha da Ucrânia na cabeça aí, tem a Península da Crimeia, ela fica logo ao oeste, né? No mapinha, gente, se você não está acostumado aí, à esquerda, né, da Península da Crimeia, tem uma cidade chamada Kherson, uma cidade de 300 mil habitantes, então não é uma cidade pequenininha, e é uma cidade que, basicamente, a partir do momento em que a Rússia conquista, ela dá mais um passo em direção a fechar o sul da Ucrânia. Faltam agora duas cidades, né, de fato, no sul da Ucrânia, duas cidades mais importantes, que são a cidade de Odessa. Odessa é uma cidade de 1 milhão de habitantes, então é uma cidade assim, bastante grande, a quarta maior cidade da Ucrânia. Então, se a Rússia conseguir tomar Odessa, já vai ser um grande avanço estratégico para a Rússia. E a outra cidade, aí fica no sudeste da Ucrânia, para o outro lado. Então, você tem a cidade de Kherson, aí mais a leste tem a Península da Crimeia, mais a leste ainda tem a cidade de Mariupol, que também é um porto muito importante. Aliás,
não apenas uma região portuária, mas também uma região industrial. Então, esse avanço no sul, a gente vem falando isso aqui ao longo dos últimos dias, né? Ao longo dos últimos dias, a Rússia tem conseguido um avanço muito importante no sul da Ucrânia, mas não tão rapidamente ainda no norte da Ucrânia. De qualquer maneira, para além disso, a gente tem, de fato, um cerco muito severo à cidade de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, que fica lá no leste da Ucrânia. Kharkiv é uma cidade que fica bastante próxima, aliás, às regiões de Luhansk e Donetsk, né, que foram as primeiras cidades, né, as primeiras regiões, na verdade, onde a Rússia entrou. Então, tem regiões separatistas apoiadas pela Rússia em Luhansk e Donetsk desde 2014, e foi o pontapé inicial para essa invasão. Na primeira disse, não, eu estou garantindo a segurança, é uma operação de paz, Luhansk e Donetsk estão pedindo ajuda, então entraram ali. Então, Kharkiv fica perto dessas regiões de Luhansk e Donetsk. E além disso, Daniel, uma informação importante assim, para complementar ao que a gente falou ontem. Ontem, né, então, na cobertura aqui do 6º dia da guerra, eu comentei aqui que tinha uma coluna de cerca de 60 quilômetros, atualmente foi até atualizado para 70 quilômetros, né? Hoje se falou mais de 70 quilômetros, uma coluna militar que estava indo em direção a Kiev. Segundo as informações dos Estados Unidos, segundo as informações do Pentágono, aparentemente essa coluna parou e não fez grandes avanços ao longo dos últimos 2 dias. Então, ao longo do 5º para o 6º dia estava se movimentando, ontem e hoje não fez grandes avanços. Isso significa basicamente que há uma preparação ali, então não há um avanço imediato, mas há uma preparação perto de Kiev, e basicamente Kiev está se preparando para um ataque bastante severo. Aliás, a gente comentou isso aqui também, né? A tendência é que a guerra entre agora numa fase na qual, inclusive, estruturas civis comecem a ser atingidas com uma potência maior. Agora já não está mais falando de ataques à distância, de precisão. Agora é um ataque que vai ser, de fato, mais em solo. Então isso acaba tendo como consequência, né, atingir mais alvos civis. Então, por exemplo, nesse cerco a Kharkiv, a gente já teve registros de hospitais, escolas, praças, infraestrutura urbana, de uma forma geral, sendo atingido pelos bombardeios que estão acontecendo a partir dos arredores da cidade, e Kiev talvez passe mais ou menos pela mesma situação. E aí, só para a gente ter uma noção, a gente está falando, Daniel, sobre cerca de 15 mil pessoas que estão, ao longo dos últimos dias, no metrô de Kiev. Então, o metrô, só para a gente lembrar, em cidades que já passaram por guerra, já passaram por conflitos e tal, o metrô normalmente ele é mais fundo, bem mais profundo, porque basicamente ele serve como uma proteção para civis. Então acaba sendo um abrigo antibombas também. Então são estimados nesse momento em cerca de 15 mil pessoas vivendo, muitas crianças inclusive, no subterrâneo, né, de Kiev, basicamente nas estações de metrô. E aí, só datar, tá, Daniel? Acabou que a gente não datou ainda o episódio de hoje, acho importante para a gente deixar claro quando que a gente está falando. Esse episódio está sendo gravado no dia 2 de março, hoje é quarta-feira. Lembrando, quem acompanha o Petit Jornal há mais tempo sabe que quarta-feira normalmente é o dia do bate-papo, é o dia que normalmente a gente faz essa interação aqui para falar sobre os assuntos mais importantes da semana, e normalmente é o bate-papo com número, né? A gente estava no bate-papo 200, gravaria o bate-papo 260, a gente aboliu temporariamente, suspendeu os bate-papos numerados, porque a gente continua no plantão da guerra, tá? Mas, de qualquer maneira, é importante a gente saber que as informações que eu estou passando são agora, nessa noite, então são 22h15 agora, nessa noite de quarta-feira, dia 2 de março. E uma última informação, Daniel, já te passo a palavra para a gente falar um pouquinho sobre a temática econômica. A Suécia, agora há pouco, faz algumas horas, alegou que 4 jatos russos invadiram seu espaço aéreo. Um espaço aéreo sueco no mar, mas ainda assim é uma violação, se for confirmado, se for isso mesmo, é uma violação da soberania sueca. Importante lembrar, a Suécia não faz parte da OTAN, então isso não poderia ser considerado uma invasão a um membro da OTAN, mas, de qualquer maneira, é mais um elemento que eleva o nível de tensão ali naquela região. Então, do ponto de vista militar, né, o cenário que a gente encontra é esse, a tendência é que a gente tenha muita movimentação ao longo dos próximos dias. A informação mais importante do dia, portanto, é a cidade de Kherson, a 4ª maior cidade da Ucrânia, caiu, está sob domínio russo, que inclusive pegou a prefeitura para se tornar um centro administrativo dos ocupantes russos na cidade de Kherson. Daniel, queria que você falasse um pouquinho sobre vamos lá, para a situação econômica, o cenário econômico, o que você tem para trazer para a gente aí?
Tanguy, antes de entrar na situação econômica, eu queria apenas fazer o registro rapidamente que foi aprovado hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi aprovada uma resolução condenando a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E a votação acabou sendo uma votação muito expressiva. Foram 141 votos a favor, incluindo o voto do Brasil. O Brasil votou a favor da condenação dessa invasão. Foram 35 abstenções, incluindo aí países como China e Índia, acho que são os principais destaques, além de Cuba, Venezuela, países relativamente alinhados com Moscou, e tivemos 5 votos contrários. E nesses 5 votos contrários, tivemos a própria Rússia, obviamente, tivemos Belarus, que está umbilicalmente ligada à Rússia dentro desse conflito, tivemos a Síria, que só existe por causa da Rússia, pelo menos a Síria na formatação que ela tem hoje com Bashar al-Assad. Tivemos também a Coreia do Norte, que depende umbilicalmente da Rússia em sua fronteira terrestre. E tivemos Eritreia, né, a nação africana, a pequena nação africana, votando contra essa condenação, essa resolução de condenação por parte das Nações Unidas. Eu não sei se você tem algum comentário em relação a alguma dessas nações, mas me chamou bastante a atenção o número, né? 141 a favor, 5 contrários e 35 abstenções. Me chamou a atenção o volume de países africanos que se abstiveram. Foram 16 países africanos que se abstiveram, então é um número expressivo, né? Você trouxe o número aí de 35 abstenções. Desses 35, 16 são países africanos. Claro que a África é um continente muito grande, né? A gente está falando sobre um país com 53 países, mas, de qualquer maneira, 16 deles se absterem é algo bastante significativo. E tem o caso da Eritreia, né? Que é um país africano também, mas é um país que tem uma relação bastante boa com a Rússia, recebe investimentos russos, já comprou armamentos russos, então tem uma relação positiva. É um país que tem poucas relações internacionais, a Rússia é, portanto, uma das mais importantes delas, então acabou sendo um país também que votou contra a condenação, né, a resolução de condenação à Rússia. Né? Então, É uma um nação ponto bastante importante. é uma nação que se separou da Somália, inclusive, fica ali no chifre da África, tem realmente poucas relações internacionais estruturadas e o relacionamento com a Rússia para ela é bastante importante. Agora, falando especificamente da área econômica, Tanguy, uma primeira notícia que eu queria destacar, que não chega a ser exatamente uma surpresa, mas a China anunciou formalmente que não vai aderir às sanções econômicas contra a Rússia, né? Nós já esperávamos isso, mas fica o registro formal de que a China não vai aderir a qualquer tipo de movimentação nesse sentido. Uma notícia que me pareceu muito importante, que foi divulgada hoje. A União Europeia listou os bancos russos que foram excluídos do sistema SWIFT, sobre o qual nós temos falado nos últimos dias. E não constam na lista o Sberbank e o Gazprombank, que são 2 dos maiores bancos russos. E claro que isso chamou atenção. Esses 2 bancos não foram incluídos por uma razão simples. São os bancos responsáveis por receber o pagamento pelo gás russo. Ou seja, a União Europeia continua comprando gás russo, quer continuar comprando gás russo e na hora de excluir do sistema SWIFT, esses 2 bancos não foram excluídos. Como uma sinalização de, olha, Rússia, estamos ligados, é um momento difícil, mas continua mandando gás para a gente, que a gente vai continuar pagando regularmente, eu sei que você precisa do dinheiro e vamos manter o relacionamento continuado nessa área energética em particular. Uma outra notícia que me chamou bastante atenção foi a Boeing, a gigante dos aviões, que anunciou que não está mais prestando serviços para as companhias russas. Ou seja, não fornece mais peças, não faz manutenção, não oferece nenhum apoio técnico para as companhias aéreas russas. A Airbus acabou anunciando também que não está enviando mais peças para a Rússia, mas que vai avaliar aí se a sua oficina na Rússia, se a sua operação na Rússia vai ser suspensa ou não. É um movimento importante, quer dizer, as companhias aéreas russas, na prática, elas perdem a capacidade de voar em relativamente pouco tempo, sem a manutenção e sem o apoio
das construtoras de aeronaves. Muito provavelmente a Airbus vai seguir o mesmo caminho da Boeing e já seguiu parcialmente e deve completar nos próximos dias. E isso deve configurar provavelmente uma quebra de contrato, né? O contrato deve dizer que isso vai ser atendido, mas aparentemente essas companhias, né, que são de países que estão de fato isolando a Rússia, devem encontrar um respaldo nos seus próprios países, né? A Rússia basicamente ela está também sem instrumentos para poder eventualmente processar em cortes internacionais, alguma coisa assim, por quebra de contrato. Então é algo importante que mostra também como que a Rússia ela está diplomaticamente na sarjeta, assim, não tem ninguém respeitando minimamente nem os contratos, né, de empresas privadas com relação a empresas russas. E só fazer uma pequena correção aqui, Daniel, a Eritreia se separou da Etiópia, o pessoal tá lembrando aqui do É chat, não verdade, da Somália. tem toda a razão. E Peço obviamente, desculpas. tá, gente, assim, eu cometi um erro aqui que eu falei que a África é um país de 53 países, óbvio, tá, gente, é um continente de 53 países, foi só a falha de digitação oral aqui, tá, então, sem maiores gravidades. Sigamos, Daniel. Bom, há algumas outras observações aqui importantes. Quando a gente pega a economia russa no que diz respeito a mercados, a Bolsa de Moscou continua fechada. Hoje, o rublo bateu mais um recorde de desvalorização e começaram a aparecer as primeiras estimativas em relação ao PIB russo para 2022. E elas apontam que, no caso da continuidade das sanções, o PIB russo deve encolher entre 7% e 8% nesse ano de 2022, o que é um gigantesco tombo para a economia russa, só não é maior por conta da manutenção do relacionamento econômico com a China, que tem crescido e que é bastante importante. E agora vamos para a sessão favorita do Petit, do Plantão Petit, que é a caça aos oligarcas russos. Temos novidades hoje, Tanguy, na caça aos oligarcas russos. Parece que apareceu uma oportunidade de negócio aí, hein, Daniel? Olha Estou aí. sentindo aí que tem um campeão mundial aí que de repente pode ser adquirido por uma bagatela. Me conta, vai. Vamos chegar lá. Primeiro, o DOJ, né, o Department of Justice dos Estados Unidos, criou uma força-tarefa para combater os oligarcas russos, para mapear onde é que eles estão, o patrimônio deles, para congelar tudo, para perseguir os caras, para ir atrás do patrimônio deles. Isso foi anunciado pelo presidente Joe Biden, inclusive, que chegou a dizer que estamos unindo esforços aos aliados europeus para encontrar e apreender seus iates, seus apartamentos e seus jatos particulares. Ele chegou a listar isso nominalmente. E aí temos Abramovich, o dono do Chelsea, que disse, tá à venda, gente, o Chelsea. Quem chegar aí com 4 bilhões de libras na mão, leva o Chelsea. 4 bilhões de libras, uma bagatela, estou vendendo barato. Todo o lucro que eu obtiver com a venda do Chelsea, vou oferecer como doação para quem está sofrendo com a guerra ucraniana, a guerra russo-ucraniana. Imagina, O cara ilustrativo. sabe, né? Sabe ser canalha também, no sentido de tentar aliviar a barra dele do fato que ele é parça do Putin, não é de hoje, né? Exatamente, ele é parça do Putin há bastante tempo, enriqueceu nesse sistema oligárquico russo, é daí que vem o seu dinheiro, tem relações umbilicais com empresas estatais da Rússia, é aí que ele conseguiu acumular todo esse patrimônio. E uma outra coisa que chamou muito a atenção é que os superiates, para quem não sabe, algo em torno de 10% dos superiates do mundo são de propriedade de oligarcas russos, o que é no mínimo curioso. E esses superiates russos estão todos indo em direção a Seychelles e as Maldivas. As Seychelles, em particular, ali na costa oriental africana, não tem lei. Vamos combinar, Tanque? Vou falar português, claro. Seychelles é bagunça, né? Pode vir, estamos aqui, vamos receber os iates dos oligarcas russos. Aqui ninguém vai arrestar nada, ninguém vai congelar nada. É claro que lavagem de dinheiro lá é legalizada, né? Pode lavar dinheiro à vontade? Não disse isso. Veja bem. Não é lavagem de dinheiro, são mecanismos de operações estruturadas que podem levar à rentabilização de patrimônio. É apenas isso. Você fica aí confundindo os termos. Eu confundo não é lavagem. os conceitos. Perdão. Não confunda os conceitos. Não é lavagem de dinheiro o que acontece em lugares como a Seychelles. Um abraço para todos os nossos ouvintes em Seychelles nesse atual momento. Agora, Tanguy, é claro que isso resolve no curto prazo, mas no médio prazo é chato, né? Você vai ficar dando volta em Seychelles com o seu super iate, né? É um negócio um pouco mais complicado. Você não vai poder dar aquele passeio bacana no Mediterrâneo, não vai poder parar no Principado de Mônaco.
É desagradável isso, Tanguy. Ficar Não vai poder passando dar um pulinho no ali. sul da França, é É verdade, é isso, verdade. pô, parar ali em Cannes, né? Barcelona. Pô, Barcelona. A vida fica muito desagradável para essa galera e a aposta é essa que com o tempo eles vão pressionar o camarada Putin para que ele dê uma arrefecida no seu conflito com a Ucrânia. E eu queria, inclusive, deixar o registro. Teve um rapaz, Tanque, que eu achei sensacional, que ele criou um robozinho e ele está publicando no Twitter aonde estão os jatos dos oligarcas russos. O Abramovich está uma fera. Eu tive acompanhando o Twitter do rapaz. O jato do Abramovich hoje está em Ankara. Vi lá, está em Ankara. O que ele está fazendo em Ankara? Não se sabe ao certo, mas ele está lá em Ankara, de repente está visitando o companheiro, né, Erdogan. Vai Erdogan. que o Erdogan tem ali uma boa ideia para buscar uma alternativa. Inclusive, porque seu Erdogan está dando todo apoio para a Ucrânia, né? Então, assim, é É curioso, isso. esses oligarcas aí, agora, sempre foram colados no Putin. Ah, Putin, meu amor para cá, meu amor para lá. De repente, o bicho começou a pegar, estão se aproximando da galera que, na verdade, está contra o Putin. O Erdogan, ele tinha se posicionado, só para lembrar, Daniel, algumas semanas atrás, a gente chegou a falar sobre isso aqui no Petit Jornal também, o presidente da Turquia tinha se posicionado como um possível mediador. Então ele queria se colocar como o grande, né, político capaz de solucionar o problema de dois países que são banhados pelo Mar Negro. Lembrando, a Turquia fica ao sul do Mar Negro, a Ucrânia fica ao norte, né, e a Rússia, enfim, tem a Península da Crimeia ali, que é exatamente não, a península para dentro do Mar Negro. E o Erdogan ficou uma fera quando a Rússia foi lá e invadiu, porque disse que, olha, pô, isso aqui era para eu tentar resolver e, de repente, o negócio, né, parou por aí. Então, ver os oligarcas russos agora dialogando, se aproximando, e com um avião, inclusive em Ankara, é no mínimo algo curioso. Parece mais gente pulando do barco do Putin, né? Passa Pois essa é. impressão. E o adolescente de 19 anos que vive na Flórida se chama Jack Sweeney. Então, quem quiser acompanhar, inclusive, o Track Monitor que ele criou. Esses jovens, rapaz, esses jovens são perigosos, hein? Perigo, um Perigosos, hein, perigo, Tanguy? um perigo. É perigo. Um Rapaz, perigo. 19 anos, criou um O cara robô, passa a Tanguy. vida inteira para ser um oligarca de respeito, um oligarca que enriquece às custas dos outros, mas de forma correta, né? Roubando de forma correta, conseguindo crescer na burocracia, né? Por meio de uma corrupção aqui, uma corrupção ali, um favorecimento aqui, um favorecimento ali, mas de forma, porra, adulta, né? De forma correta. Ver um garoto de 19 anos estraga a festa dos caras. Realmente é um risco. A página se chama Russian Oligarch Jets. Maravilhoso. Fica lá fazendo o traqueamento automático por robô de onde estão os jatos dos nossos amigos oligarcas russos. Beleza. Daniel, mais um ponto importante ainda com relação ao elemento diplomático. Era para ter acontecido hoje. Então, lembrando, a gente está gravando esse episódio aqui na quarta-feira, dia 2. Era para ter acontecido hoje a segunda rodada de conversas entre representantes russos e ucranianos. A primeira rodada aconteceu na segunda-feira. A gente comentou aqui, né, foi uma rodada relativamente curta, durou cerca de 5 horas, sem resultados. Cada um voltou para sua capital, enfim, não teve solução naquele momento ainda. Ficou a promessa de um novo encontro, era para ter acontecido hoje, acabou não acontecendo. A Ucrânia, naturalmente, está pedindo para que, enquanto esses encontros estiverem acontecendo, tenha um cessar-fogo, né? A Rússia está dizendo que não tem essa. Cessar-fogo é quando tiver acordo. Não tendo acordo, a situação continua da maneira como estava. Então deve acontecer, nada garantido, mas deve acontecer na quinta-feira, dia 3. Tá? Mais uma vez, nós estamos gravando esse episódio na noite do dia 2 de março. São agora exatamente 22h30 da noite. Então, é possível que quando você ouça esse episódio, se estiver ouvindo um pouquinho mais pra frente, já tem informação se aconteceu ou não, né? Mais essa rodada de negociações. Até agora, está, assim, prognóstico, pelo menos, é que aconteça nessa quinta-feira. Mais um elemento diplomático importante, Daniel, a Geórgia vai seguir o caminho da Ucrânia, que já pediu oficialmente, formalmente, entrada na União Europeia, e deve formalizar a entrada, deve formalizar, na verdade, o pedido para entrar na União Europeia nesse dia 3, então, nessa quinta-feira, dia 3 de março. Só para a gente lembrar, a Geórgia também é um país desesperado com o que está acontecendo, pelo fato de que no ano de 2008, a Geórgia começou a negociar com a OTAN e a Rússia, do mesmo Putin, foi lá e invadiu a Geórgia, fez uma guerra mais curta, é verdade, e garantiu a independência, portanto, de duas áreas da Geórgia, que são a Abcásia e a Ossétia do Sul. Estão independentes até hoje, tem bandeirinha,
né? São reconhecidas basicamente pela Rússia, e pela Rússia, né? Que são os países que reconhecem essas áreas, né? Então, Abkhazia e Ossétia do Sul como áreas independentes da Geórgia. Então, a Geórgia também deve pedir oficialmente a entrada na União Europeia. Lembrando, o mesmo comentário que eu fiz ontem. A Ucrânia pediu para entrar na União Europeia e parece que vai entrar amanhã. É um processo longo, muito Nossa, mas longo. muito longo. São anos, Mas anos de são anos e negociação. mais anos. Às vezes, sei lá, assim, eu peguei o exemplo da Polônia. A Polônia foram 10 anos. Porque tem que ajustar uma série de coisas, uma série de elementos econômicos, uma série de ajustes comerciais e tal. A União Legais, Europeia, tem que ajustar a legislação, questões exatamente. migratórias, etc. A União Europeia tem supranacionalidade, né? Então, o que significa que as leis da União Europeia são superiores, inclusive, às leis nacionais. Então, não é algo rápido, não é algo simples. Então, tem que tirar a cabeça o negócio, pediu para entrar e vai entrar correndo. Isso não é muito a maneira pela qual acontece, mas faz parte de um certo movimento desse país de dizerem que, olha, estou entrando aqui na União Europeia, é como se eu tivesse de uma certa maneira, ganhando um pouco de imunidade diante, né, de ações econômicas e, enfim, até militares de outros países. Lembrando, a União Europeia não tem acordo militar. Não é um sistema de segurança coletiva do ponto de vista de defesa. Tá? E quem faz esse papel é a OTAN, que é outra organização, e você pode São sim ser outros membro. membros, inclusive. São outros Exatamente. membros. Você pode ser membro da União Europeia e não ser da OTAN, e pode ser da OTAN e não ser da União Europeia. Uma coisa não impacta diretamente na outra. Falando um pouquinho sobre Estados Unidos, Daniel, a gente teve ontem também, então na terça-feira, né, dia 1º de março, a gente teve o discurso do Estado da União, do Biden. Né? Então, o que é o Estado da União? Uma vez por ano, o presidente dos Estados Unidos vai até o Congresso, até o Parlamento. Tanguy, Zé Biden tá devagar, hein? Zé Biden tá devagar nessa história toda. A gente ouve falar pouco dele, ele está muito focado na política doméstica, mas o protagonismo tem sido todo da União Europeia. Sim. Rapaz, tudo bem, teve o discurso da União ontem, você vai falar sobre ele agora, mas Zé Biden tá devagar, hein? Tá. E ele tentou fazer, Daniel, um discurso firme, tá? Discurso firme para mostrar Com energia, com para energia, mostrar. aquela Com energia energia. dele, aquela energia que só o Biden consegue projetar. Ele Contagiante. falou ao longo de contagiante. Ele falou ao longo de 12 minutos sobre a situação russo-ucraniana. Naturalmente, falou inclusive nominalmente sobre o Putin. Deixou claro que ele fez questão de ratificar isso, né? Que a via diplomática segue aberta, então é algo importante. Agora, me chamou a atenção, Daniel, que ao longo desse discurso ele recebeu muitos aplausos, tanto de republicanos quanto de democratas. Então ele conseguiu passar uma certa ideia de uma pauta bipartidária, então não era uma coisa apenas dos democratas. Os republicanos também, que são muito críticos, naturalmente a ele, são da oposição, aplaudiram muito o discurso dele. Agora, eu dei uma circulada hoje nas notícias, assim, em jornais europeus e tal, e assim, o discurso teve uma repercussão muito pequena. Então, aparentemente, foi um discurso que ficou ali muito na política doméstica. Então, uma pergunta que fizeram hoje algumas vezes foi: tá, mas assim, qual o impacto que esse discurso do Estado da União do Biden tem para o cenário russo-ucraniano? Daniel, nenhum. Assim, não tem impacto. Assim, o impacto é praticamente nulo. Assim, não há relevante grandes... para a questão doméstica, né? Para a questão política doméstica. doméstica. E lembrando, isso para o Biden é muito importante. Ele vai passar, a gente tem frisado isso aqui várias vezes, ele vai passar para eleições legislativas de meio de mandato, né, chamadas midterms, em novembro. E essas eleições são perigosíssimas porque elas podem renovar a Câmara dos Deputados. O que significa que você pega todas as cadeiras e você coloca para jogo de novo. Nos Estados Unidos é a cada 2 anos, renova tudo. É claro que uma boa parte é reeleito, né, uma boa parte dos políticos que está lá é reeleito, mas existe um risco muito grande, porque se o partido do governo estiver impopular, é possível que o partido da oposição consiga roubar cadeiras o suficiente para se tornar a maioria. Isso significa que o Biden pode ter uma dificuldade bastante grande de governar na segunda parte do primeiro mandato dele, né, nos últimos 2 anos do mandato dele, o que pode ser algo, de fato, bastante perigoso. E no meio disso tudo, quem vai fazer um tour pela Europa vai ser o secretário de Estado do Biden, né? O secretário de Estado é o ministro das Relações Exteriores, né? Que é o Antony Blinken. Ele vai fazer, portanto, um tour pela Europa, vai passar pela Bélgica. Aí dá uma olhada a partir daqui, tá? Bélgica, ok, é a sede da OTAN, a sede da União Europeia e tal. Depois ele vai dar um pulo. Anota aí: Polônia, Letônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Lituânia, Estônia
e Moldávia. Estônia e Moldávia. Moldávia? Moldávia. Peraí. Mas Moldávia é aquela que tem tropas russas ali, Tem gente? tropas russas, exatamente. Ele vai passar pela Ele não Moldávia errou, não? também. Ele não se confundiu, não? Moldávia? Enfim, Moldávia é apareceu aquele pequeno país entre a Romênia e a Ucrânia, né? e a Ucrânia, exatamente. Então ele vai dar um pulo lá diplomaticamente. Aparentemente, Daniel, a missão dele ali vai ser tentar trazer a Moldávia para algum tipo de solução diplomática, né? Para colocar algum tipo de pressão, tentar ver se faz um meio de campo e tal. Mas ele vai parar na Moldávia. Também achei curioso, né? Para dizer o mínimo. Mas esse tour que ele vai fazer, quando a gente fala sobre os outros, né? Bélgica, ok, já falei aqui. Polônia é um país muito importante ali do leste europeu. E Estônia, Letônia e Lituânia são países bálticos, né? São aqueles países pequenininhos que eram da União Soviética, né? E que se tornaram, portanto, países independentes, são atualmente membros da OTAN e da União Europeia. E são 3 países que têm se queixado bastante, Daniel, pelo fato de que são 3 países que sempre dizem que eles são ponto fraco da OTAN. É a região menos protegida da OTAN. E são 3 países que têm fronteira com a Rússia. Tá? O que eles estão dizendo é, gente, não sei se vocês estão vendo o que está acontecendo. A Ucrânia é grande. E o cara foi lá invadir. Se eles resolvem invadir aqui uma Estônia da vida, uma coluna dessa que eu falei aqui de 70 quilômetros cruza a Estônia. Imagina, a coluna de 70 quilômetros vai tentar entrar para chegar, vai cruzar a Estônia. Aliás, é um país pequeno. A Estônia, quando começou esse conflito entre Rússia e Ucrânia, foi a primeira a levantar o dedo. Estou mandando armas para a Ucrânia agora. Imagina, estou aqui defendendo a Ucrânia. Estônia é aquele país que você pode ser nacional sem morar lá, né? Aquele país moderno, aquele país cheio das internets, né? Isso. Tem toda uma nômades proposta. digitais. Os nômades digitais, exatamente. Estônia, Letônia e Lituânia, ali os países bálticos. Eu teria medo, não sei. Eu ficaria um pouco preocupado. Um pouco preocupado, ficaria ali um pouco, né, desconfortável tendo a Rússia num processo expansionista, eu tendo sido parte da União Soviética num passado não tão distante assim. Rola aquele ressentimento de ex, né? Pode ser realmente um negócio bastante perigoso. Agora, Tanguy, eu queria registrar aqui que eu estou completamente, aqui uma nota mais lúdica, completamente aficcionado na série The Servant of the People. Né? Eu estou vendo me conte. episódios da série. Tem 3 temporadas. É a série que alçou o Zelensky ao estrelato. Servants of the People, tá? Lembrei. Servants of the People. E, rapaz, é maravilhosa. A série é boa, cara. Você tá assistindo mesmo? Tô mesmo, cara. O Zelensky... Você é maluco, cara? O Zelensky é engraçado, cara. Daniel, ele é realmente engraçado. Daniel, o Putin tá sabendo disso. Você tá sabendo disso. Rapaz, mas é boa a série. Eu quis entender um pouco do espírito do rapaz. Acho que nesses tempos me pareceu, no mínimo elucidativo sobre o que está acontecendo. Eu até compartilhei no meu Twitter uma cena que essa eu vi esse recorte no próprio Twitter do Zelensky como presidente da Ucrânia recebendo uma chamada da Angela Merkel dizendo que ela aquele que você mandou, é verdade. que ela estava aceitando a Ucrânia na União Europeia. Não vou dar spoiler, quem quiser vai lá dar uma olhada na cena, é maravilhosa, mas explica bastante do que é o clima ali na Ucrânia, a visão da Ucrânia em relação à União Europeia, a visão da Ucrânia em relação à Rússia. É um daqueles momentos em que a arte imita a vida ou a vida imita a arte. Pois é, o pessoal está dizendo aqui que você está muito narcisista, Daniel, assistindo uma série que, na verdade, quem fez foi você, né? Isso é fake news, Tanguy. Fake news. Você vai continuar espalhando essa fake news que o Zelensky é meu irmão, Daniel, é isso? eu estou sendo objetivo. Aqui. Eu estou apenas reproduzindo uma informação que está circulando aqui no chat enquanto nós estamos falando aqui no Instagram. E aí, pessoal, só para vocês saberem, o pessoal que está ouvindo aqui o podcast, se amanhã eu aparecer sozinho aqui, eu vou fazer o plantão normalmente, tudo, porque sabe-se lá o que pode acontecer com o Daniel, agora que a gente sabe que ele é fã artístico do Zelensky, né? Convenhamos que isso pode ser bastante perigoso no momento atual. Ô, Tanguy, se eu não aparecer no plantão amanhã, você, por favor, lance uma hashtag. Lança, vou comover o Brasil. O Brasil vai chorar aqui. Onde está Daniel? Cadê Daniel? Volta, Daniel. Okay. Confia em mim. A gente tem que voltar com aquela ideia. Aquele projeto, de você sumir e eu fazer uma campanha enorme. Porra, cadê o Daniel? Onde é que ele tá? Aí você aparece, aí você conta uma história muito mirabolante, depois você some de novo. Porra, Daniel, a gente vai pro estrelar, Grêmio. Isso aí é Grêmio, eu não sei nem qual o nome, porque a gente pode ganhar Oscar, vira filme.
Vai ser uma loucura, vai ser um negócio impressionante. Ô, rapaz, o pessoal está dizendo que eu realizei o sonho de conversar com a Merkel na série. Isso não é É verdade, não sou verdade. eu na série. E não é verdade porque eu converso com Merkel. Talvez sim, talvez não, né? Coincidentemente ou não. Pegando aqui o clima político do atual momento, do atual mandatário, vocês nunca saberão, né, se eu converso ou não com Merkel. É isso aí. Só uma última informação, Daniel, para a gente poder encerrar e partir para os agradecimentos aqui. Um fenômeno que tem acontecido na Rússia, né? Isso é bastante importante, é a saída de estrangeiros. Tá? Então, estrangeiros que estão na Rússia estão fazendo o possível e o impossível para sair da Rússia. Qual o medo? Que, em primeiro lugar, fechem as fronteiras até para quem é estrangeiro que está na Rússia. Lembrando, sair da Rússia de avião já está impossível, porque aeronaves russas não tem como sair do espaço aéreo russo. Então, o caminho que está sendo preferido nesse momento está sendo uma linha de trem de alta velocidade que sai de São Petersburgo em direção a Helsinki. Então, tem uma quantidade inacreditável de pessoas que está saindo o quanto antes, da forma mais rápida possível, da Rússia em direção a Helsinki, né, capital da Finlândia, para dar um jeito de não estar lá no momento em que as sanções começaram a fazer um efeito maior, mais elevado, mais problemático, por medo do futuro. Então, isso é um traço importante. A gente tem relatos tanto de turistas, de pessoas que estavam na Rússia. Convenhamos, você fazer turismo na Rússia no momento desse, era só ouvir o Petit Jornal que você sabia que não era, sei lá, né, um bom momento para fazer turismo ali. Mas, enfim, tem gente que vai para lá para passar um tempo, para trabalhar, para estudar, né, estudantes que estão na Rússia e tudo. Então, tem havido uma debandada de estrangeiros para saírem da Rússia, até com medo não apenas das sanções, mas lembrando, na Rússia cartão de crédito não funciona mais, né? Visa e Master estão fora do ar, suspenderam as operações na Rússia. A gente está falando sobre um país que pode começar a faltar coisa por causa das sanções, enfim. Então, vai começar há a um faltar medo coisa. que... Isso não é uma questão de se, é uma questão de quando, Quando? mantidas, claro, as atuais sanções. Exatamente. Então, esse acaba sendo um fenômeno bastante importante disso que a gente está vendo hoje. Daniel, eu queria deixar um agradecimento mais uma vez aqui. Eu já falei no início do episódio, vou falar mais uma vez. Pessoal que está ouvindo a gente, que está recomendando a gente para as outras pessoas, recomenda a gente, boca a boca faz muita diferença. E deixar, portanto, aqui todo o agradecimento a quem tem tido muita deferência, muito carinho pelo trabalho que a gente está fazendo, fazer live todos os dias para acompanhar esse conflito. E agradecer principalmente, né, de forma assim, muito de coração, os apoiadores. O Petit Jornal é um podcast pequeno, nós não temos uma equipe de editor, produtor, nada disso. Quem faz tudo, literalmente tudo, somos eu e Daniel, desde redes sociais, edição, pauta, captação de som, edição, tudo, né? Somos eu e Daniel que fazemos. Então, o apoio de vocês é muito importante. Sem o apoio dos nossos apoiadores, a gente não conseguiria fazê-lo. Se você quer se tornar apoiador, acessa lá www.petijornal.com.br. Você entra lá, tem uma abinha chamada Apoio Petit. Você clica lá e vê as instruções. Você pode se tornar apoiador recorrente, pode fazer um Pix, pode fazer PicPay, pode apoiar a gente do exterior, do Brasil, do exterior, da maneira que você achar melhor, mas o seu apoio é muito importante para a gente conseguir manter o nosso trabalho, ainda mais em momentos nos quais o trabalho se intensifica da maneira como vem acontecendo. E eu tenho certeza, Daniel, que você quer, inclusive, dar um presente para todo mundo que está nos ouvindo. Seja apoiador ou não. Né? Aliás, como incentivo para o pessoal se tornar apoiador. Me diz qual o presente que você quer dar para o pessoal aí, Daniel. Olha, no outro projeto do Petit, o Petit tem um projeto irmão, petitcursos.com.br, que é o streaming do Petit Jornal, onde nós temos aulas de aprofundamento nos mais diferentes temas, e fica o convite para o pessoal conhecer esse outro projeto do Petit Jornal. Amanhã, como acontece periodicamente, mas amanhã vai ser um encontro excepcional, nós teremos mais uma aula gratuita do Petit Jornal, e vai ser uma aula gratuita especificamente sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente vai explicar por que o conflito aconteceu, vai fazer referências históricas, um pouco mais antigas, um pouco mais recentes, até chegar no conflito, no atual momento, o que está acontecendo, e também os desdobramentos. O Petit Cursos sempre faz isso. A gente tem periodicamente aulas gratuitas e nós temos os cursos de aprofundamento na plataforma, no sistema de streaming. E amanhã, por conta do momento que a gente está vivendo, vai ter uma aula gratuita extra
para falar especificamente, aí de maneira um pouco mais organizada, estruturada, com apresentação, fazendo referências históricas, uma aula em dupla, como sempre. Eu e Tanguy estaremos amanhã às 21 horas e é um espaço aberto. Quem quiser assistir será muito bem-vindo. Depois a aula vai acontecer ao vivo, aberta à interação, e depois a gente vai colocar a aula gravada no YouTube do Petit Jornal. Exatamente. Então a aula vai acontecer no YouTube do Clipping CACD, tá? Que é nosso parceiro, ajuda a gente a organizar as aulas, a parte das aulas especificamente, não do podcast, mas das aulas. Então vai acontecer no YouTube do Clipping CACD. Deu uma canelada nas redes sociais, Daniel disse que ia ser no Instagram do Clipping CACD. Apaguem, tá, gente? Vai ser no YouTube do Clipping CACD. Acessa lá, www.petcursos.com.br. Lá você encontra um monte de aula gratuita, você vê quais são os cursos que a gente tem. Acessem lá que eu tenho certeza que vai interessar a vocês. E as aulas gratuitas antigas, elas estão disponíveis no YouTube do Petit Jornal. Quem tiver até curiosidade de saber como é que funciona ou quais aulas gratuitas já foram oferecidas, vai lá no nosso canal do YouTube, que tem inclusive um cardzinho só com aulas gratuitas. Isso aí. E uma forma de apoiar o Petit Jornal de forma gratuita é ouvindo o Petit Jornal pela Orelo. Tem aplicativo, tem na versão web. E a Orelo, portanto, é uma plataforma que valoriza os produtores de conteúdo. Ouvindo a gente pela Orelo, vocês ajudam também a financiar um pouquinho o Petit Jornal. Não é isso, Daniel? É isso. Beleza. Então, amanhã estamos de volta, né, na aula gratuita. Lembrando, gente, gratuita mesmo, tá? Na aula gratuita, amanhã, dia 3 de março, às 21 horas, no YouTube do Clipping CACD. Um abraço, valeu, até amanhã. Tchau, tchau.